Boa tarde, gente, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Terça-feira, dia de voltar aqui aos nossos trabalhos. E saiu dados importantes na manhã dessa terça-feira, saiu a prévia da inflação de agosto, né, o IPCA 15, e mostrou uma deflação. A gente vai explicar já, inclusive, o que é isso, tá? Mas o importante para vocês já entenderem é que caiu de novo o preço de alimentos e agora também caiu o preço de bens energéticos. Então, a gente tem bastante coisa aí para falar sobre esse IPCA 15 que foi divulgado nessa manhã. Bem, gente, antes de tudo, eu gostaria de pedir para vocês se inscreverem aqui no meu canal para vocês não perderem nenhum conteúdo. Sempre de terça a sexta-feira, às 2 horas da tarde, conteúdo novo para vocês ficarem sempre bem informados em relação ao que acontece na economia brasileira, economia internacional, economia em geral, tópicos especiais, tudo aí para você ficar sempre bem informado e não perder aquela sua discussão para o tio do Zap. Eu também peço aí para quem puder me ajudar no meu Apoia-se. Esse canal, ele depende de vocês aí para se manter de pé e esse canal aí é feito para vocês ficarem sempre bem informados. Então, para todo mundo que puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. E além de tudo, também quem puder me ajudar com mais de R$10 por mês vai ter direito a aulas mensais gravadas minhas. Já tem 2 aulas lá minhas gravadas. Já estou preparando a terceira aula aí para vocês, então tem bastante coisa aí para vocês já aproveitarem, então vale bastante a pena aí vocês serem apoiadores do canal. E vamos falar então agora do tema do vídeo de hoje aí, que nesse mês de agosto o IPCA 15 registrou uma das primeiras deflações em muitos e muitos meses aí. O que é deflação? Se a inflação é alta, geral do nível de preços, deflação é uma queda geral do nível de preços. Primeira coisa que a gente pode pensar é o seguinte, deflação é uma coisa boa então, né? Nem sempre, porque vai depender aí de como que é a estrutura dessa queda do nível geral de preços. Normalmente, a deflação é resultado de uma economia que está tão estagnada, tão parada, que os agentes econômicos não têm a outra alternativa a não ser reduzir os seus preços para conseguir vender aqueles seus produtos. Então, normalmente a deflação é considerada algo ruim. Mas a inflação, quando a gente estuda inflação, a gente tem que tomar muito cuidado, a gente tem que analisar ela bem profundamente para conseguir entender, porque a inflação não é aquela coisa assim tão fácil assim que nem os liberais falam, aumentou a inflação, você tem que tacar juros para reduzir ela, e ter deflação, isso daí significa que a atividade econômica está se reduzindo, então não é tão bem assim. Então você tem que observar ela assim de maneira profunda para conseguir entender isso. Então, mas vamos lá para explicar tudo o que aconteceu, né? Porque a gente teve aqui, segundo os dados do IBGE, uma deflação de 0,14% nesse mês aí de agosto, ante uma alta de 0,33% de inflação no mês de julho. Então a gente teve uma boa desaceleração, inclusive pela primeira vez em muito tempo a gente tem que o nosso acumulado em 12 meses ele se retraiu para baixo dos 5%, ele estava em 5,3% em 12 meses, agora ele está em 4,95%, o que pode levar a crer que a gente deve ter uma inflação beirando aí esses 5%, até um pouco abaixo de 5% aí nesse momento. Vamos ver então. Agora, vamos esmiuçar essa inflação e vamos ver o que aconteceu com os principais itens aí para a gente entender por que você teve essa deflação nesse mês. Que eu acho que é o mais importante a gente entender. Essa deflação foi uma coisa boa ou foi uma coisa ruim aqui para a economia brasileira? Essa é a grande resposta aí do vídeo no final das contas. Então a gente tem esse gráfico aqui que eu estou mostrando para vocês agora, mostrando que a gente teve, de forma geral, uma queda de 0,14% no nível de preços, sendo que a queda foi de 0,56% no item de alimentos, 3,12% de arroz, 2,64% do feijão, 18,77% da batata, 7,71% do tomate, 13,83% da cebola, 1,36% da cenoura, 1,71% das hortaliças, 1,32% das frutas, 0,94% das carnes, 1,2% de queda no preço das aves e ovos, e a gente teve uma alta de 0,23% do preço do leite,
e de 0,04% do preço do café. Então a gente vê que boa parte dessa deflação está vindo de queda no preço dos alimentos. E queda no preço dos alimentos, queda dos preços dos alimentos não tem nada a ver com o ritmo de atividade econômica, até porque são itens que eles respondem muito mais à questão de falta ou não de alimentos na praça aí, para você conseguir ter essa variação no preço dos alimentos. E a gente vê que é basicamente, de novo, os hortifrutis, né, que tendo queda, né, hortaliças, frutas, a gente vê verduras também, né, arroz e feijão também tendo uma queda expressiva, e a gente percebe aí algumas coisas aqui interessantes. Primeiro ponto, o café, que estava todo mundo falando que ia baixar por causa das tarifas do Trump, aumentando aí, ficando estável, né, ficando em 0,04% aí, até um pouco maior. Então você vê aí que, novamente, eu vou bater nessa tecla de novo, muita gente está achando que essas tarifas do Trump vão ter impacto inflacionário na economia brasileira. Não é bem assim, porque esses mercados que você está tendo, essa tarifa do Trump, que é principalmente da carne e do café, são mercados extremamente oligopolizados e que eles vão ter mecanismo para tentar segurar o preço. Não vão tentar vender esses produtos para o mercado interno agora, até porque se eles fizerem isso, eles vão perder dinheiro e eles não querem perder dinheiro. Então, primeiro ponto, né? A tarifa do Trump não está ajudando a inflação. O que está ajudando a inflação, então, são melhores condições climáticas de produção de alimentos. Mesmo com mais frio, mas a gente tem um clima mais ameno, dá para você conseguir produzir melhor, principalmente hortaliças, frutas, verduras. Não está tendo geadas aqui, pelo menos perto dos grandes centros, né? Então, isso aí, mesmo com o frio que você não teve aquele frio tão espesso assim, tão forte, que fizesse com que você tivesse quebra de produção, né? Então você vê que os hortifrutis conseguiram aí ter resultados melhores, também resultado melhor no arroz e feijão, mesmo não chovendo tanto, você tem aí que você não tem naquela chuva que estraga a plantação de uma forma muito abrupta. Isso aí acaba ajudando a situação da colheita do alimento. Não tem nada a ver com a tarifa do Trump. Vamos ver também os itens energéticos, que são importantes a gente para ver, né? E de novo, a gente vê uma boa queda. Energia elétrica teve queda de quase 5%, a 4,93%. Gasolina com queda de 1,14%. Etanol com queda de 1,98% e o diesel com queda de 0,2%. Você começa a ter um repasse maior nas refinarias, na bomba de combustível daquele preço que você já estava tendo queda no preço das refinarias. Então aqueles alertas, aquelas reportagens, tudo parece ter surtido um pouco mais de efeito. As empresas estão fazendo menor assimetria de repasse, estão repassando um pouco mais a queda do preço aí nesse momento. E a energia elétrica você teve aí você teve bônus de Itaipu, que acabou ajudando aí na conta de luz de muita gente aí, fazendo com que você teve aí uma redução no preço da tarifa de energia elétrica paga nesse momento. Então a gente vê, por enquanto, que o que teve então de queda não tem nada a ver com o ritmo de atividade econômica. Tem muito mais a ver com questões climáticas e com um preço administrado, que é o preço da gasolina, que depende muito mais do cara repassar para a bomba de combustível a queda de preço que ele teve aí na compra do combustível da refinaria. Então, será que realmente todos os preços estão caindo ao ponto de a gente pensar que não, realmente essa queda de preços é resultado de uma atividade econômica mais baixa? E aí, no último gráfico que eu sempre preparo para vocês está a resposta, que é aquele gráfico que mostra os grupos de consumo que vocês fazem, ó. Grupo de consumo no açougue, na feira, no mercado, do boleto e do lazer. A gente vê que teve queda em 4 desses 5 grupos de consumo. Açougue caiu 0,76, a feira caiu bastante, 3,86, mostrando mais uma vez que a questão da preço dos alimentos é condições climáticas e o hortifruti, que é o que mais está sendo atingido. O mercado também teve uma queda de 0,79, muito puxada pelo preço dos alimentos. Os boletos tiveram queda, 0,17%, puxado pelo preço da energia elétrica, principalmente. E o lazer, que é as atividades que a gente faz de serviço, que é o barzinho do fim de semana, que é o cabeleireiro, a manicure, a lavanderia que a gente utiliza, teve alta nos preços de 0,6%. Bati no microfone, fiquem tranquilos desse barulho aqui. Então, gente, olha que interessante.
A gente está tendo uma queda no nível de preços na economia por uma questão de redução de custos. Você teve então custos menores para a gasolina, o que foi repassado para os postos e reduziu o preço dos combustíveis. A gente teve uma queda no preço dos alimentos por causa das melhores condições de produção desses alimentos, o que reduziu o preço dos alimentos. E a gente teve uma queda no preço da energia elétrica por causa de bônus que foram concedidos aos consumidores nesse mês. Nada a ver com o ritmo de atividade econômica. A gente sabe que a atividade econômica está capenga, a gente está vendo outros momentos, a atividade econômica podia estar pior, inclusive, por causa que essa taxa de juros de 15% aí afeta muito. Mas o setor de serviços, que é o principal termômetro para o ritmo da atividade econômica, ele continua muito bem, obrigado, ele continua com um nível bem acelerado, um nível bem elevado assim, de ritmo e inclusive aumentando aí seus preços, o que é sinal de que eles não estão precisando reduzir seus preços para atrair clientes, mostrando ainda que existe força ainda na atividade econômica brasileira. Então, se a gente fosse fazer o diagnóstico final, essa deflação foi boa? Foi, por causa que ela foi uma deflação que atingiu os preços dos alimentos e dos bens energéticos principalmente, ou seja, é uma inflação que foi resultado de redução de custos e não foi um resultado aí de queda no ritmo de atividade econômica. Então, não dá para chamar essa deflação de uma deflação completamente ruim. Tá certo, gente? Então, vamos fazer um resumo de tudo que eu falei aqui. A gente, então, tem a primeira deflação em anos na economia brasileira, em termos mensais, uma deflação de 0,14%, fazendo com que também o acumulado em 12 meses se reduzisse para abaixo de 5% também, primeira vez em algum tempo, né? Agora chegando em 4,95%. Os principais fatores para essa queda: preço de alimentos, quase uma queda generalizada nos preços dos alimentos, os principais itens da cesta básica brasileira aí caindo: arroz, feijão, carne, aves, ovos, verduras, leguminosas, frutos e tudo mais. E também uma queda nos preços dos bens energéticos, como a energia elétrica e os combustíveis veiculares. Então, a gente teve essa deflação e muito mais voltada até a questão de custos, mas não parece estar refletindo tanto uma queda de ritmo da atividade econômica, porque o setor de serviços continua aquecido e você teve, inclusive, alta no preço desse setor de serviços. Tá certo, gente? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se curtiram esse vídeo, dá o seu like. Se vocês esperaram até agora para saber se gostava desse vídeo aí, para se inscrever no canal, se gostou, se inscreve. Se puder me ajudar no Apoia-se, eu agradeço. Quiser comentar alguma coisa nos comentários, só comentar. E a gente volta amanhã com mais algum tema de economia para a gente tratar. Tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima!